existe um conceito que remonta às práticas antigas do yoga, que fala sobre uma ideia de nós, seres humanos, nascermos com uma quantidade limitada de respirações. E esse conceito é muito interessante porque ele surge a partir da observação da natureza, né? Então, os praticantes eles percebiam, por exemplo, que os animais, animais que respiravam mais rápido, eles tinham uma vida mais curta, como por exemplo os roedores, né? O coelho, o rato, eles tinham uma vida mais curta. Os animais que respiravam de uma forma mais longa, faziam respirações mais profundas, eles tinham uma vida mais longa. Daí a tartaruga, por exemplo, né, que demora tem tempão para respirar, e elefantes, etc. Então, a partir dessa observação, eles começaram a fazer essas analogias. Será que nós, seres humanos, também não devemos seguir esse mesmo caminho, né? Então, daí surge, né, práticas dentro do yoga com uma tentativa de manipular, né? Isso que para eles não era só o ar, não era só oxigênio, eles chamavam de prana, né? A energia da vida. Ou seja, a respiração eu não estava só manipulando um gás que entrava no meu corpo e depois ele saía outro gás, enfim. Eu estava fazendo manutenção, manipulando a energia da própria vida dentro de mim. Né? É um conceito interessante. E isso levou a uma prática diferentes. Eram diferentes práticas dispostas em diferentes textos, né, ao longo da história do yoga, desde a antiguidade, Idade Média e tudo mais. E um deles, em específico, fala no Hatha Yoga Pradipika. Eu vou deixar para vocês aqui a frase. Ele fala mais ou menos assim, resumidamente: se sua respiração é irregular, a sua mente também vai ficar de uma maneira irregular, né? E se sua respiração é profunda e consciente, ampla, a sua mente ela vai conseguir encontrar mais estabilidade. Então, eles percebiam essa conexão íntima entre a mente e a respiração, a forma que você respira e a forma que sua mente funciona. E por isso eles começaram a tentar, de diversas maneiras, construir esses exercícios, essas práticas que fariam com que você conseguisse treinar a sua mente, conseguisse conduzir sua mente com mais consciência através da respiração. E aí, a gente olhando, né, para a construção do yoga agora um pouco mais moderna, a gente encontra alguns exercícios como, por exemplo, o Purnasvas, né, que é a respiração completa. A tradução desse termo ele significa exatamente respiração completa. E ela é um conceito interessante, porque vocês vão ver que ele repete, ele vai se repetindo em diferentes métodos, até hoje, com a ciência, pela sua eficácia. Então, a ideia deles fazer essa respiração, que consistia basicamente em uma respiração em completa, no sentido de amplitude da respiração, então uma respiração ampla usando a capacidade máxima que eu consegui na inspiração e na exalação, e também a lentidão nesse processo. Então não adiantava só fazer e preencher meu pulmão e esvaziar meu pulmão com muita velocidade, porque não era essa a ideia. A ideia era que a cada ciclo de respiração eu conseguisse fazer a respiração mais ampla e mais lenta possível. Então, a ponto de que eu chegasse a um nível de respiração tão lenta que eu chegaria num conceito que eles chamavam de respiração sem respiração, né? Ou seja, uma respiração tão lenta que você nem percebe que existe mais respiração ali. E óbvio que isso não é o que eu estou querendo trazer aqui nesse vídeo para vocês. O que eu estou querendo trazer é que esse exercício, em principal, o Purnasvas, que eu vou mostrar para vocês ele em outros olhares, né, ao longo da história, ele é o principal exercício que todo mundo deveria conhecer e praticar, né? A menos que você tenha um problema de saúde muito grande, enfim, uma pessoa grávida, às vezes, uma mulher grávida também, às vezes, não, dependendo da gravidez, não é muito legal, por poder induzir um pouquinho, se você fizer de uma forma muito lenta ali, uma sensação de desconforto, de estresse, mas se você fizer ele de uma maneira tranquila, um pouco mais suave, sem induzir tanto o que eu vou chamar mais pra frente de fome de ar, né? Sem induzir tanto essa necessidade de respirar, enfim, diminuir um pouquinho mais a oxigenação, qualquer pessoa pode fazer esse exercício. Ele é muito útil e ele é muito eficaz e tem muito estudo sobre ele, né? Então, os antigos yogis, eles olhavam para isso através desse viés de manipular esse prana, manipular essa energia da vida e respirar da maneira mais lenta possível. Primeiro, para treinar minha mente, para poder conduzir a minha mente, e segundo, porque eu sabia que se eu respirasse muito, tecnicamente eu iria morrer mais rápido, né? Então lembra esse conceito de que
a gente nasce com uma quantidade limitada de respirações, então respirar menos é viver mais. E eles estavam mais que certos. Então esse é um exercício que a gente encontra lá atrás, né, que ele vai sendo montado, ele é apresentado em diferentes aspectos, e ele vai sendo estruturado para o que institutos hoje, renomados na Índia, de yoga e tal, chamam de Purnashvas. E depois, aí já passa um tempo, né, o yoga, isso vai sendo construído ao longo do tempo, lá nas práticas yógicas. E agora, em século passado, né, um médico ucraniano chamado Konstantin Buteyko, né, o Dr. Buteyko, como ele é mais conhecido, ele começa a olhar para a respiração mais uma vez. Por isso que a gente diz que a respiração ela é tem até aquele livro do James Nestor, que eu já recomendei várias vezes aqui no canal, Respire, né? Ele fala assim, se não me engano, o subtítulo do livro é A Arte Perdida da Respiração, porque exatamente a respiração ela é simplesmente, na nossa sociedade moderna, ignorada na maioria das vezes, né? De alguma maneira, todo esse saber antigo sobre a respiração, sobre as tribos, né, antigas que usavam a respiração e cuidavam da respiração das crianças e tudo mais, foi sendo largado, abandonado. Então, a gente diz que tem uma certa recuperação, né? Uma certa tentativa de trazer de volta esse conhecimento e abordar ele até por um viés científico também, como uma forma de comprovação, de perceber que ele funciona através desse olhar científico também. Então, Dr. Buteyko lá, por volta, né, de 1940, 30, 40, ele começa trabalhando em hospitais a perceber, ele era um cara que tinha muito problema de saúde, né? Então ele começa a perceber que pessoas que estão em estados próximos a um leito de morte, alguma coisa do tipo, eles tendem a fazer uma respiração muito curta e ruidosa. Então a respiração dessas pessoas costumava ser... E aí, tanto que a pessoa precisava de uma respiração ali robótica, né? Fazer algum procedimento para ajudar a pessoa a continuar respirando. Então, isso leva ele a pensar, então será que se essa é a respiração da doença, enfim, do fim da vida, será que a respiração da vida, a respiração relativamente que vai me ajudar, não seria uma respiração exatamente ao contrário, muito lenta e profunda, já que a respiração curta e ruidosa e rápida, ela leva a esse estado ou faz parte desse estado? Então, daí ele começa a fazer pesquisas, a treinar, e ele consegue dialogar mais ou menos mais de 130 doenças que estão relacionadas à disfunção respiratória. Então ele começa a se aprofundar nesse processo da respiração, a estudar e tudo mais, até que ele cria esse método Buteyko de respiração, né? Esse processo que ele criou para poder treinar essas questões, para poder trabalhar essas questões de saúde. Então a visão dele era unicamente clínica, né? Então ele não pensava em performance, ele não pensava em, não sei, manipular nenhum tipo de energia, como os yogis faziam. Ele pensava em a parte clínica, como que eu lido com a sua saúde, como eu melhoro a sua saúde respirando. Então ele cria uma respiração, e aí, curioso ou não, chamada Breathe Right, né? Então respire certo. É uma das formas que você pode chamar essa respiração. E o foco principal dessa respiração era exatamente a respiração mais ampla e mais lenta que você puder. Então, em vez de eu fazer uma respiração curtinha aqui no tórax e superficial, eu vou tentar, assim como o Purnashvas, fazer a respiração mais ampla e mais lenta que eu puder. Ampla e lenta, com muita lentidão. E aí eu vou repetir esse processo algumas vezes, fazendo esse treinamento da respiração. E ele tem resultados incríveis fazendo essa respiração, né? Fazendo esse treinamento. Então, daí ele começa a replicar isso, ajudar as pessoas, e começa a ser muito útil ali, né? Para o pessoal da época, até criando um método Buteyko que existe até hoje. Então, a gente avança um pouquinho mais no tempo e a gente chega, mais recentemente, já no século XXI, ao método da Oxygen Advantage, né? Que é uma das escolas de formação, uma das escolas de respiração que eu tenho formação lá. E lá, dentro dessa escola, a gente aprende o principal, vamos dizer, seria esse o principal exercício de respiração mais importante de todos, que é o Breathe Light, né? A respiração leve, que nada mais é do que a tentativa, né? Então, o método da Oxygen Advantage, ele vem muito baseado no método Buteyko de respiração, né? O Patrick, que foi o fundador, ele é também formado no método de respiração do Buteyko, ele conhece, já praticou, também era um cara que tinha muito problema de saúde relacionado à respiração e conseguiu usar a respiração para poder encontrar essa saúde, né? Essa saúde interna, mental, física, e ele começa a
a trazer isso para um método pensando também em performance, pensando também em esporte. Como que eu posso treinar? Então ele pesquisa por muito tempo e constrói esse método que é a mesma coisa, uma respiração lenta e profunda. Aí ele começa a aprofundar um pouco mais alguns conceitos que o Buteyko trabalhava. Então, lá no yoga, lá no começo do yoga, lembra que o motivo deles fazerem isso era para aumentar a vida, né? Porque você poderia morrer respirando mais rápido, e manipular esse prana. Então, depois ele começa a perceber que, na verdade, com o Dr. Buteyko e com o método Oxygen Advantage, eles começam a perceber que, na verdade, existe um processo ali, essa troca gasosa, né, esse processo que vai acontecendo, ele precisa ser feito ele pode ser feito de uma maneira mais eficaz. Então, eles começam a construir a ideia de uma respiração funcional. E aí, essa ideia da respiração funcional é o que vai moldar, né, vai basear essa tentativa de você respirar dessa maneira. Então, algumas coisas, elas caracterizam essa respiração disfuncional. Então, em vez de a gente chamar uma respiração ruim ou boa, a gente fala que a respiração é funcional ou disfuncional, né? Então, ou seja, ela te ajuda ou ela piora a sua qualidade de vida. E aí, na tentativa da gente regular um dos processos dessa respiração disfuncional, que é a hiperventilação, ou seja, um aumento da quantidade de oxigenação do nosso corpo e uma diminuição, né, do gás carbônico por conta da exalação rápida, o que vai acontecer é que a gente vai criar uma baixa tolerância ao gás carbônico. Então, o que isso acontece, basicamente, o que isso está querendo dizer, basicamente, é que, por exemplo, vocês já fizeram com certeza uma atividade física, e aí quando você está fazendo uma atividade física, você sente aquela falta de ar, né? Você precisa respirar, então você vai respirar pela boca e respirar mais rápido. Aí você respira assim, tô correndo, aí eu vou respirar dessa forma. Então o que está acontecendo na verdade ali é que seu corpo ele está trabalhando, ele está fazendo muito esforço. E aí, como ele está fazendo muito esforço, o coração está batendo e o sangue está circulando para as extremidades do corpo, etc., o seu corpo ele vai precisar gastar muita energia. Então ele precisa de trazer mais energia, né? Então, o que ele faz em vez de ele pegar essa oxigenação, essa energia que já tem no seu corpo e otimizar ela, levar para onde ela precisa, seu corpo ele começa a achar que vai acontecer alguma coisa com você. Porque, imagina, você começou a correr, a oxigenação estava alta, e aí você começa a correr, e aí a oxigenação vai ter que começar a baixar para poder eu continuar correndo, continuar gastando essa energia, e alguma coisa vai acontecer. E aí vai chegar um momento que não vai dar mais, e você vai desmaiar e vai morrer. Então, o seu corpo, ele, de forma inteligente, né, uma tentativa de manter uma saúde ali no seu corpo, manter enfim, a qualidade ali, ele tenta manter a oxigenação alta, né? E aí ele começa a hiperventilar seu corpo, a fazer essa sensação de desconforto para você ter que respirar mais e não deixar a oxigenação baixar. Só que aí o que essas pesquisas, né, mais recentes no oxigênio, método Buteyko, eles mostram é que esse processo, na verdade, ele é um processo que pode ser treinado. Então eu posso muito bem treinar a minha tolerância ao gás carbônico, que não tem nenhum problema minha oxigenação baixar um pouquinho. Então eu, por exemplo, faço jiu-jitsu, né, que é uma atividade, uma prática, um esporte que exige muito do cardiorrespiratório, a gente faz muita força, muito movimento, e durante a luta ali a gente fez, enfim, é uma atividade muito intensa, parecida com uma corrida, e eu consigo fazer a luta inteira respirando pelo nariz. Por quê? Porque eu treinei, né, eu treino a respiração nasal, eu treino essa tolerância ao gás carbônico para poder, no momento em que meu corpo ele exige mais, eu consiga ter essa troca efetiva. Só que isso não melhora só a parte de esporte, né? Então, como eu falei, o Dr. Buteyko usava isso de uma parte clínica para melhorar a ansiedade, estresse, para melhorar, enfim, asma, bronquite, até mesmo pessoas com enfisema se beneficiavam, não eram curadas, mas se beneficiavam, conseguiam respirar melhor por treinar, fazer essa prática do Dr. Buteyko. E hoje em dia, as pesquisas mostram que essa respiração leve, né, a respiração leve, ou a respiração correta do Dr. Buteyko, ou Purnashvas, que é essa respiração que eu estou tentando ensinar para vocês nesse vídeo, ela ajuda a melhorar a oxigenação no corpo, porque a gente vai levar o oxigênio para onde o corpo precisa mais. Né? Em vez de você ficar com uma quantidade enorme de oxigênio que não consegue ser transportada por conta da minha hiperoxigenação, eu vou ter a quantidade de oxigênio que o meu corpo precisa e eu vou levar para o local que o meu corpo está precisando mais naquele momento. Então, eu vou melhorar a oxigenação nos tecidos, eu vou ter um pouco mais de foco, eu vou diminuir minha ansiedade, eu vou melhorar questões respiratórias. Eu tenho uma aluna que ela faz yoga comigo e ela sempre faz e depois ela vai para a academia correr. E aí ela sempre fala para mim a mesma coisa.
quando eu treino a respiração, nos dias que eu treino a respiração, a gente sempre faz, sempre que ela vem eu faço esse Breathe Light, né? No yoga a gente usa o Purnashvas, a gente faz essa respiração, ela fala, sempre eu consigo correr, é o único dia que eu consigo correr na esteira, ela tem asma. Então, os únicos dias que ela consegue correr é os dias que ela treina a respiração dela. Por quê? Porque ela está treinando esse processo dentro do corpo dela. E aí você pode olhar, como eu falei, por várias lentes. Mas, de qualquer jeito, a gente já tem evidências suficientes, empíricas, com os yogis, ou evidências científicas hoje, com, enfim, o método Oxygen Advantage, enfim, várias outras práticas que a gente vai encontrando por aí, que a respiração ela consegue, sim, melhorar a nossa qualidade de vida, física e mental. Então, eu trouxe todo esse contexto para vocês para poder ensinar exatamente essa respiração para vocês, o Purnashvas, o Breathe Light ou o Breathe Right, tá? Que nada mais e é tão simples que parece até uma enganação, né? A gente tem essa tendência de, se é simples, é ruim, né? Então, por exemplo, se você for fazer uma prática, eu sou praticante do Zen, budismo, então se você for fazer uma prática no Zen, o que você vai fazer é uma meditação. Então, muito possivelmente, caso não tenha palestra no dia, é muito comum você ir numa comunidade, você sentar por 40 minutos, meditar, e depois você levanta e vai embora. Tchau, obrigado, e é isso. E aí você fala, pô, é isso? Eu tô aqui querendo saber sobre Buda, iluminação e saber sobre como despertar a minha mente, e ser uma pessoa mágico e cheio de poderes, e você me manda ficar sentado olhando para uma parede por 40 minutos. Então, é tão simples que as pessoas acham que não funciona, né? As pessoas elas querem algo complexo, algo difícil, algo que seja miraculoso. E não tem milagre. Assim como não tem milagre no Zen, no Zazen, na meditação em que a gente senta 40 minutos todos os dias olhando para a parede, não tem milagre nessa respiração. Ela é um treinamento. Eu estou ensinando meu corpo, eu estou educando meu corpo mecanicamente, respiração profunda, quimicamente, respiração lenta, sentir a fome de ar, e psicofisiologicamente ali, fazendo com que meu corpo ele relaxe, ele aprenda a sair do estado de alerta e tudo mais. Então, como eu falei, ela é simples, ela é basicamente uma respiração onde você vai tentar fazer uma inspiração profunda e uma exalação profunda também. As duas fases você quer fazer elas da maneira mais lenta que você puder. Então você quer tentar fazer uma inspiração muito lenta e uma exalação também muito lenta, tá? Tentando deixar os dois ali num nível muito próximo, né? Você não quer tentar fazer, por exemplo, uma inspiração muito lenta e uma exalação mais ou menos. Você quer tentar deixar os dois no nível próximo ali. E aí, o que vai acontecer é que no final da exalação, você vai sentir uma coisa que no método Oxygen Advantage a gente chama de fome de ar, né? Então você vai sentir aquela vontade no final de fazer de respirar muito rápido, porque você vai estar sentindo uma falta de ar. Só que esse é o ponto principal. A gente vai tentar não responder a essa fome de ar, a gente vai tentar não responder a essa necessidade de respirar muito rápido. Então você vai sentir essa fome de ar e você vai tentar respirar devagar mesmo assim. Então vai ser difícil no começo, você vai ter que superar essa fome de ar, e aí você vai ter dificuldade, e aí você vai repetir, e aí vai ficar mais difícil ainda, você vai repetir, e em algum momento você vai começar a conseguir fazer esse processo. Você vai perceber que é difícil, desconfortável, mas é possível lidar, é possível fazer ele acontecer. E aí, com o tempo, você repetindo ele diariamente, você vai começar a notar a diferença no seu corpo. Como eu falei, se você faz atividade física, isso vai ficar bem claro. Se você tem algum problema de asma, de ansiedade, alguma coisa assim, isso vai te ajudar também. Só que necessita, né, esse treinamento constante, né? Necessita essa exposição diária de 5, 10 minutinhos do seu dia para você poder treinar, educar seu corpo, educar sua respiração também. Então, recapitulando, você vai fazer uma inspiração muito lenta, você vai fazer uma expiração também muito lenta, você vai sentir a fome de ar, a vontade de inspirar, e você vai tentar não responder essa fome de ar, você vai deixar seu corpo sentir aquilo, tentar respirar da maneira mais lenta que você puder. Sempre usando ou observando a parte mecânica da respiração, então você vai evitar fazer uma respiração torácica, aqui uma respiração muito curtinha, só mexendo o peito, já que ela é profunda, então naturalmente você vai colocar as mãos aqui no final da costela, se você tiver dificuldade na parte mecânica, e quando você inspirar, você vai tentar inflar também as costelas, tá? E o diafragma aqui, com a ativação do diafragma, você vai sentir essa expansão das costelas em 360 graus. Então é bem comum, se você colocar a mão aqui nas costas também, você também vai sentir essa expansão lá atrás, ó. Então a respiração ela não vai acontecer só no diafragma, empurrando a barriga para fora. Ela vai acontecer empurrando as costelas para frente, para a lateral e lá nas costas também. Uma respiração em 360 graus. E aí você pode fazer isso deitado, né, ou sentado. Eu prefiro fazer deitado.
mas porque eu acho que a gente estabiliza mais a coluna, relaxa mais o diafragma ali para você poder fazer a respiração mais profunda. Mas se você quiser fazer sentado também, se você estiver, por exemplo, no intervalo, no seu trabalho, enfim, dirigindo não recomendo, tá? Mas dentro do seu carro, parado em algum local, você quer fazer, você pode fazer de boa ali, sentado, tranquilo. Então, inspirou devagar, soltou devagar e sentiu a fome de ar e tenta repetir mesmo assim. Você pode fazer isso por quantidades, então vou fazer 50 ciclos hoje. Ou você pode fazer por tempo, vou fazer 5, 10 minutos hoje. Tá? E quanto mais você repetir esse processo, que, como eu falei, vem sendo recomendado há milhares de anos pelos yogis e cada vez mais confirmado pela ciência moderna, quanto mais você repetir, mais seu corpo vai conseguir trazer esses benefícios para a sua saúde física e mental ali. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui, se tenham gostado de conhecer. Se vocês não conheciam ainda o Purnashvasa, o Breathe Light, o Breathe Right, né, que basicamente são a mesma técnica ali, o mesmo conceito, a mesma ideia por trás. E se vocês já conheciam, me avisa aqui, conta aqui nos comentários. Depois que você fizer a primeira prática, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também, que eu vou adorar trocar essa ideia com vocês, responder vocês. E queria deixar vocês também avisados que eu criei minha newsletter, né? Eu tô criando uma newsletter onde eu vou... toda semana eu tenho estudos, né? Leio textos, textos às vezes antigos, textos, livros modernos. Eu faço formações, estou sempre em alguma formação também. Então eu tento traduzir tudo isso em insights, em pensamentos, enfim, coisas para a gente poder pensar e tentar conduzir uma mente mais crítica. E eu abri então essa newsletter como uma forma de trabalhar essa questão do texto e tudo mais, a leitura, etc. E tentar passar isso de uma forma mais profunda também. Então, se você quiser se inscrever na newsletter, ela é gratuita. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.